Boa noite. Um tema, tão atual para a gente hoje. Nós temos ouvido muito, principalmente nos últimos dias, sobre influenciadores, tanto digitais quanto na vida, e também sobre as pessoas que se deixam influenciar. Então, hoje, a gente vai entender uma pessoa, para ela ser considerada um influenciador, uma influência para as outras, ela é quando ela serve de modelo. Quando você olha em alguém, você se espelha nesse alguém, e essa pessoa ela vai exercer uma certa influência sobre o seu modo de agir, sobre o seu modo de pensar. Então, sempre nós temos aquela pessoa que muitos idolatram, pessoas que você olha e acredita que aquela pessoa está sempre certa. Tudo que ela usa é bom, tudo que ela gosta é bom, tudo que ela faz é certo. E aí, qualquer coisa que essa pessoa começa a postar nas redes sociais ou fazer, nós levamos isso como modelo, nós nos deixamos influenciar por elas. Os pais, eles também exercem influência sobre nós, sobre os filhos. Nós, pais, exercemos influência sobre os filhos ou não? Bastante, Porque, muitas vezes, os filhos eles começam a se espelhar nos pais. Ah, se meu pai faz isso, então eu devo fazer também. Por isso que os pais precisam prestar muita atenção quando vai mentir na frente dos filhos. Atende o telefone e fala, olha, fala que eu não estou aqui. Porque o que acontece? O filho vai entender que isso é legal, que ele tem que fazer o mesmo. Porque se meu pai e minha mãe estão fazendo, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Por isso é o cuidado que a gente tem que sempre fazer perto das crianças, não só pais, mas todos que convivem, porque as crianças vão seguindo o que elas acham que é certo, as pessoas que elas tomam como espelho. O marido, a esposa, tem impacto na vida um do outro? Tem, Também, muitas vezes, por não gostar de certa coisa, eu não vou fazer isso para não desagradar meu marido, para não desagradar minha esposa. Então, a gente acaba ali se deixando influenciar pela opinião do outro. O chefe influencia, muitas pessoas se espelham nos seus chefes. Eu quero ser como ele, eu acho ele uma pessoa legal. Puxa, essa empresa que eu trabalho é muito legal, então eu vou começar a seguir os passos dele. Artistas influenciam muito os fãs. Porque é uma roupa que ele usa, eu acho que é legal, então eu preciso usar aquela mesma roupa. Os políticos, que ficam falando um monte de coisa, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu sou assim, aí você olha e fala, esse está me influenciando, olha, ele vai fazer o certo. Então, exerce influência, sim, sobre nós. Os líderes religiosos também, e professores, que muitas vezes, e assim por diante, que os alunos olham para o professor, escutam ele falando um monte de coisas legais, bacanas, aprendem muito e falam, olha, o que o meu professor faz, eu vou fazer também, vou seguir tudo o que ele fizer. Então, todos nós influenciamos todos os dias e também somos influenciados. O que vai mudar nisso é o tamanho da bolha de influência e a credibilidade que temos. Se eu sou uma pessoa que costumo mentir muito, se eu sou alguém que só me atraso, se eu sou alguém que não paro em trabalho nenhum, eu vou ser uma pessoa que vai influenciar outro alguém? Dificilmente, porque a gente se espelha geralmente no que nós tomamos como uma verdade, tomamos como alguém que seja um exemplo para nós. E isso não é um exemplo. Então, só que muitas vezes a gente fala assim, a pessoa que é muito influenciada, a gente não pode confundir com aquele que aceita tudo que os outros falam, que a gente chama ali, entre aspas, o Maria vai com as outras. Então, nós precisamos observar muito que quem é essa pessoa que está influenciando as nossas vidas. Seja parente, seja amigo, seja um artista, quem quer que seja, que nós tomamos como um exemplo das nossas vidas, será que muitas vezes o que aquela pessoa fala é realmente o que eu penso, o que eu acredito? Se ela fala completamente diferente do que eu acredito, por que eu sigo a opinião dela e não a minha? Que tipo de influência que eu estou deixando entrar na minha vida, o que eu estou colocando na minha vida como uma verdade. Se vai contra o que eu acho que é certo, mas porque ele faz, eu tenho que fazer também. É algo que nós precisamos nos perguntar todos os dias. Mas eu estou fazendo isso contra a minha vontade, para agradar o outro, por quê? Que pessoa que eu estou deixando influência na minha vida? Como é a vida dessa pessoa? Será que é tudo isso que eu imagino?
Se é tão diferente do que eu penso, por que a opinião dele vale mais do que a minha? Né? Então, precisamos avaliar qual que é o nosso papel, né? A importância de tudo que a gente fala, né? Da nossa influência na vida das pessoas. O impacto, muitas vezes, do nosso mau humor, né? Quando a gente chega mal-humorado e vai xingando todo mundo no trabalho, em casa, né? A irritação, né? As palavras que machucam. Então, dentro do nosso círculo de relações e até onde tem consequência para as pessoas que escutam. Porque, muitas vezes, nós podemos, sim, deixar uma pessoa depressiva, nós podemos, sim, fazer com que uma pessoa cometa um ato, né, de suicídio, né, qualquer outra coisa, de acordo com algo que nós dissemos para ele que não foi bom. Algo que, muitas vezes, pessoas que seguem exemplo e se decepcionam com alguém, e isso acaba destruindo a vida de outra pessoa. Muitas pessoas mudam de cidade, saem do emprego por algo que elas ouviram de alguém. E isso é muito sério. Por isso que nós precisamos nos policiar todos os dias e pensar o que está saindo da nossa boca. O que nós estamos falando, até onde a nossa palavra está machucando o outro. Né? Até onde eu estou deixando que a palavra do outro me machuque. Que importância eu estou dando para tudo que eu escuto na minha vida. Porque isso, essas palavras, tudo que a gente escuta e o que a gente fala, faz, sim, diferença na vida do outro. E é isso que nós precisamos ter muita cautela. Porque, se, no exemplo, se eu fizer algo, se eu falar alguma coisa, incentivar alguém a cometer um suicídio, um aborto, que seja, eu tenho responsabilidade sobre qualquer ato que a outra pessoa vá ter. Então, é minha responsabilidade tudo que eu falo e que interfere na vida do outro. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, até o que ponto as pessoas que nos amam, que nos seguem, né, são influenciadas positivamente ou não por nós. E aí a pergunta que a gente se faz, né? Será que nós estamos sendo cargas positivas para aqueles que nos cercam? Ou será que nós estamos sendo as bactérias? Né? Aquela pessoa que, quando a gente chega, todo mundo quer sair de perto, que só tem palavras negativas, ofensas, que só sabe criticar? Ou aquela pessoa que tenta ver sempre o lado bom do outro, que sempre tenta ajudar quando vê alguém em dificuldades? Né? Quando a gente para e pensa, como que os outros estão me enxergando? Como que a gente se vê? Será que, quando os outros me enxergam, eu sou aquela pessoa que só critica, só reclama, só fala mal? Ou eu sou aquela pessoa que tenta acalmar o coração, que tenta ajudar? Então, além de se esforçar para influenciar positivamente as pessoas, nós também precisamos buscar ser uma boa referência, né? Porque, muitas vezes, a gente costuma usar, né, pessoas como referência. Até sem perceber, a gente vai lá e fala assim, olha, a fulana de tal está sempre atrasada, não conta com ela. Quer dizer, se a gente for uma pessoa que sempre se atrasa, nós seremos taxadas, né, de atrasadas. Então, sabe que é aquela pessoa que ninguém pode contar. Quando vai perguntar sobre o outro, nossa, essa casa está uma bagunça, parece até a casa do Beltrano, que é um caos. Né? Não tem, muitas vezes a gente não começa a dar sentido, começa a taxar algumas pessoas, né, negativamente ou positivamente, assim como tem aquele que a gente fala, se a cicrana disse que vai entregar amanhã, fica tranquilo porque cumpre o que promete. Quer dizer, já é um ponto positivo que está vendo na pessoa. E o fulano é a pessoa mais responsável que eu conheço. E aí a gente se pergunta, né, como nós usamos referência para as outras pessoas, com certeza os outros também usam referência para se referir a nós, né? Nos taxam de alguma coisa, ou de atrasado, ou de incompetente, ou muito competente, ou muito certo. Né? Então, nós precisamos ver onde nós estamos nos encaixando, até que ponto nós estamos influenciando o outro a falar bem ou mal de mim. Né? E onde que está o erro? Se tem mais coisas ruins para falar a meu respeito, o que eu preciso mudar? O que precisa fazer na minha vida para que eu fique num rumo certo, para que tire essa impressão de que eu seja dessa forma? Porque, se tem essa impressão, é porque algo eu fiz, né, para ser taxado dessa forma. Muitas vezes, a gente vê uma fila grande e entra na fila, não sabe nem para quê. Ah, mas se tem fila, é bom. Né? Se está todo mundo lá naquele lugar, é porque é bom. Às vezes, a gente compra uma roupa
ou um objeto, um eletrodoméstico, que nunca usa, fica sempre lá, ou usa uma vez e aposenta. Paga o que não tem, gasta todo o salário do mês para comprar algo, por quê? Porque alguém falou que era bom. Porque eu vi uma reportagem de uma pessoa famosa falando que era muito bom. Aí eu gasto todo o meu dinheiro com isso, nunca uso, nem acho legal, nem acho tão bom assim, mas estou no barulho do mundo, né? Então estou achando que isso é certo, vou lá e compro. E acontece, quem que acaba perdendo sou só eu, né? Porque eu gastei todo o meu salário com algo que eu nem estou usando, que poderia ser muito mais útil com algo que serviria muito mais para a minha vida. Existem as pessoas que influenciam para o bem, né? Que são as pessoas que pensam e praticam o bem, aquelas pessoas que já exalam simpatia, que quando você chega perto dela, você já começa a sentir um bem-estar. Quando você conversa com ela, parece que essa pessoa te traz paz, né? Você gosta de ficar horas e horas conversando. Quando você pensa, tem um problema, o que eu vou fazer agora? Ligar para fulano. Porque aquela pessoa, ela transmite paz. Eu sei que ela vai me dar um bom conselho, né? Não tem muitas pessoas que são assim nas nossas vidas? Tem algum problema, preciso ligar para alguém, já vem alguém na mente, né? Quantos de nós hoje consegue pensar num problema e fala assim, vou ligar para alguém para me ajudar, né? A gente tem sempre uma pessoinha aí para a gente pensar e falar, essa pessoa, eu posso contar com ela. E também tem aquelas pessoas que são influências más, né? Que têm influência no mal. Que são pessoas que sempre têm pensamentos ruins, né? Muitas vezes esses pensamentos são voltados para crime. Qualquer coisa que fez, eu vou matar, vou tirar da minha vida, né? Pensa só na destruição do outro, acha que para resolver os problemas precisa eliminar o outro. E muitas vezes essas são as pessoas, né, que a gente chama as pessoas de vibrações pesadas. Só que esse tipo de comportamento, ele nem sempre fica só aqui nessa vida, né? Porque quando existe esse tipo de pessoas, não é que, como eu sempre falo, ninguém desencarna e vira anjo. Todos desencarnam e vão com os mesmos defeitos e qualidades que tem aqui. E aí, quando chega lá, né, começam a ter influências. Lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 459, o Allan Kardec pergunta para os espíritos sobre a influência dos espíritos, né, em nossos pensamentos e atos. Será que influencia, né? Se eles conseguem influenciar os nossos pensamentos, os nossos atos? E os espíritos respondem que muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. Quer dizer, de uma tal forma que muitas vezes eles dirigem o que a gente faz ou deixa de fazer. E olhem a consequência de muitas coisas, o que nós deixamos influenciar. É como eu sempre falo, a gente vê lá nos desenhos animados, né? Não sempre tem o anjinho e o capetinha, né? Que ficam lá influenciando os desenhos. Olha, você tem que fazer isso. Aí vai o anjinho e fala, não, você não pode. Aí vai o anjinho e fala, olha, você precisa fazer assim. E vai o capetinho e fala, não, é mais ou menos isso. Por quê? Assim como tem a influência no mal, existe a influência no bem. Todos nós temos um mentor, um anjo guardião, né? Cada um chama de uma forma que mais se assemelha. Então, o que acontece? Essas influências no mal vão vir, vão tentar, né, nos influenciar de uma forma negativa. Mas o que acontece? Eu sempre, né, as palavras são fortes deles, influenciam sim, só que a decisão é minha. A decisão é tomada por cada um de nós. Não adianta qualquer espírito, qualquer pessoa, quem quer que seja, tentar falar algo, tentar te influenciar de uma forma negativa. Se você estiver com o seu coração em paz, com a sua mente tranquila e souber o que é certo, porque nós sabemos o que é certo. Todas as vezes que nós tomamos uma atitude errada, no fundo a gente sabe que está errado, né? A gente não precisa de ninguém apontando o dedinho falando que nós estamos errados, porque a gente sabe. E assim, quando a gente sabe que é uma influência boa, é algo que a gente começa a fazer e começa a sentir uma paz. E fala assim, puxa, eu ajudei aquela pessoa, puxa, eu tomei essa decisão, foi a mais acertada. Por quê? Porque a decisão que eu tomei não prejudicou ninguém. Porque a decisão que eu tomei me deixou em paz, me deixou bem. Então, isso quer dizer que o que eu fiz é algo com a influência do bem, é porque eu estou no caminho certo. Então, as palavras têm poder, porém, é só quando eu as escuto
e executo. Porque se eu não fizer o que estão me pedindo, se eu não me deixar ser influenciada, nada vai mudar na minha vida. Eu vou continuar no meu caminho, vou continuar seguindo minha vida, e tudo, para mim, vai seguir de uma forma certa. Porque a gente costuma sempre colocar a culpa, né? São os obsessores. Olha, minha vida não está dando nada certo. Tenho certeza que são os obsessores. E, muitas vezes, esse obsessorzinho aí é a nossa cabeça, né? Somos nós mesmos. Porque nós é que tomamos as atitudes erradas da nossa vida e colocamos a culpa lá no obsessor, que às vezes não está nem aí com a gente, nem existe. Mas a gente tem que arrumar um culpado, né? Então, que seja ele, né? Jesus, ele era um influenciador, porque ele conhecia a importância que exercemos na vida das outras pessoas. Tanto, né, que ele deixou uma ordem interessante lá em Marcos, né, no capítulo 16, versículo 15, ele fala o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. O que ele quis dizer com isso? Que nós precisamos influenciar outras pessoas com as palavras dele, que nós precisamos divulgar a palavra de Deus. Muitas pessoas têm vergonha de falar de Deus, né? Muitas pessoas têm vergonha, falam assim, eu vou ficar falando, vão me chamar de louco, vão me chamar de cético, porque eu só falo de Jesus, porque eu só falo de religião. E não é isso. Não é você ficar macetando na cabeça da pessoa toda hora, porque, às vezes, as pessoas não querem ouvir. E tudo bem, cada um tem um tempo, nós não precisamos forçar ninguém a nada. Mas toda vez que eu tiver a oportunidade de ajudar alguém, de levar a palavra de Jesus, de ensinar o outro um pouco mais sobre Jesus, de mostrar o caminho para quem está no caminho errado, isso é ser um influenciador de Jesus. Isso é seguir os passos dele. É isso que ele quis dizer nessas palavras para nós. Ele já falou, quando ele falou isso, ele fez nessa passagem aqui de Mateus, no capítulo 5, versículo 13, ele falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E o que ele quis dizer com isso? O sal, né, todos nós conhecemos, é um tempero, né, que dá sabor à comida, dá sabor às coisas. Se eu tiver só o sal e eu tirar o sabor dele, o que vai restar? Se ele não conseguir mais dar sabor à comida, não conseguir dar sabor a nada, eu não vou conseguir mais... Muitas vezes também era usado como um conservante, né? Então, se eu tirar isso dele, ele não vai ter mais serventia nenhuma, né? Ele vai se tornar inútil. Então, né, na própria passagem, ele fala que é jogado ao chão, se mistura com a terra e não tem mais serventia. Ele vai perder a qualidade, né? E não vai mais ser capaz de cumprir a função dele. Aí, lá no versículo 16, quando ele fala da luz do mundo, ele fala assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Todas as vezes que nós levamos a palavra de Jesus para alguém que está numa situação difícil, podem ter certeza que nós somos a luz no caminho dessas pessoas. E muitas vezes elas não têm que vir te pedir, te implorar por essa luz. Nós precisamos saber reconhecer quem realmente precisa de uma palavra, quem precisa de um carinho. E muitas vezes a doação, ela é muito maior do que a doação material. É a doação do amor, de uma palavra de carinho. Muitas pessoas só precisam se sentir amadas, só precisam se sentir são carentes de carinho. Então, quando nós damos atenção a elas, quando nós damos um pouco de carinho, só emprestamos nosso ouvido para ser ouvidos, nós fazemos diferença na vida delas. E isso tem um significado muito grande, porque muitas vezes só o fato de ouvir, de dar um conselho amigo, nós podemos mudar a vida de uma pessoa. Hoje em dia, muitas pessoas elas têm carência de conversa, porque hoje é muita gente criticando. Hoje se critica tudo que o outro faz. Se critica a maneira que ele se veste, se critica de onde ele veio, se critica a forma que ele fala, se critica tudo. Agora, parar para ouvir e dar um pouco de atenção, poucas pessoas conseguem fazer isso hoje. Por isso que as pessoas andam tão carentes de atenção, né? E esse é o nosso papel como espíritas, esse é o nosso papel, né, como
influenciadores de Jesus, se nós queremos ser influenciadores de Jesus, porque assim, se der hoje uma marca para a gente divulgar de algo que a gente acha legal, a gente vai conseguir divulgar e vai ter um monte de gente que vai gostar, né? Agora, temos aí uma marca que há milênios, né, só se fala nele, existe antes e depois dele, e que muitas pessoas ainda têm vergonha de falar. E é algo que não estraga, algo que é eterno, algo que vem para mudar as nossas vidas e que faz verdadeiramente diferença e que ninguém vai querer trocar. E por que a gente tem tanta dificuldade ainda, né, de falar de Jesus? Cristo é e sempre será o influenciador da humanidade, pois, através do seu evangelho, continua nos mostrando que é possível permanecer no amor, mesmo diante das dificuldades e das incompreensões. Que é mais dificuldade que Cristo passou, né? Mais incompreendido que ele foi, e mesmo assim, ele continuou nos influenciando a amar, continuou pregando o amor, continuou deixando a palavra dele para que a gente não continuasse cometendo os mesmos erros. E nós ainda relutamos entre seguir e continuar iludidos, né, na busca por dinheiro, por prazer, por poder, porque é muito mais fácil a gente lutar por algo que é momentâneo, que é material, do que algo que seja duradouro para a eternidade. Para a gente é muito mais fácil, porque é o que a gente tem palpável aqui, né? E se a gente pensar assim, é porque a gente não acredita que a vida segue. Porque se eu acreditar que só isso tem valor, então quer dizer que eu não acredito que Cristo me deixou uma outra vida, que eu vou seguir meu caminho, que existe algo além, né? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, nós vemos que tudo... Não quer dizer que eu tenha que largar tudo e deixar de gostar de viver bem, não é isso. Mas eu preciso dar importância às coisas que realmente são eternas, às coisas que realmente fazem diferença, não só hoje na minha vida, mas que vai fazer, né, por toda a eternidade. Da mesma forma, Deus nos chamou para influenciar as pessoas ao nosso redor. Ele transforma nossas vidas para fazer de nós uma bênção na vida de outros e mostrar ao mundo que existe solução para qualquer dilema. E a solução é qual? A solução é Jesus, porque ele deixou a palavra dele para nós. Ele já deixou todos os ensinamentos dele, né? E até eu vi uma passagem esses dias de um rapaz, né, que ele começou a trabalhar numa empresa. E aí, nessa empresa, era uma empresa de vendas, né? E ele era uma pessoa muito temente a Deus, ele era verdadeiramente um influenciador de Jesus, né? Ele vivia levando a palavra de Jesus para todos. E nessa empresa, começaram a colocar os produtos para vender, e aí ele falava assim, olha, esse produto até é legal, mas eu não levaria, porque ele já quebrou, várias pessoas já devolveram ele, que ele quebra fácil. Aí ia para o outro cliente, ele falava, olha, esse daqui até que é legal, mas eu, se fosse você, não levaria esse, não. Porque eu peguei um lá para minha casa e não deu muito certo. Aí o chefe dele falou, caramba, assim não dá, né? Porque como que eu tenho um vendedor aqui na minha loja que só fala mal dos meus produtos, você não serve para ser meu vendedor, desculpa, mas eu vou ter que te demitir. E ele mesmo, precisando muito do emprego, ele falou, olha, eu não vou mentir para os outros, porque eu também não gostaria de estar comprando algo enganado. Então, por que eu vou enganar o outro? E aí, não teve jeito, ele foi demitido, porque o chefe falou, olha, não tem como. E aí, passaram-se alguns meses, o chefe descobriu, né, que ele estava sendo roubado na empresa, que o gerente dele, lá do administrativo, pegava todo o dinheiro e fazia um caixa 2 lá, ficava desviando o dinheiro. Ele falou, vou ter que mandar ele embora agora, né? Aí mandou o chefe de finanças embora. Falou, e agora? Como é que eu vou fazer? Que agora eu preciso de uma pessoa, um vendedor, né, que mal encontrei outro para substituir aquele, e preciso de uma pessoa competente, uma pessoa que seja honesta, que não vá me roubar. O que eu vou fazer? Quem que ele lembrou? Não serviu para vendedor, mas para gerente financeiro, ele servia, porque ele era uma pessoa honesta, porque ele é uma pessoa que não ia tirar nada dele, e ele confiava que ia fazer tudo certo. O que ele fez? Ligou para ele e falou, olha,
tenho um emprego para você, não mais como vendedor, mas agora eu quero que você seja meu chefe administrativo, quero que você seja o chefe das finanças. E o que aconteceu? Ele voltou agradecendo a Deus, porque o fato de ter sido uma boa pessoa, de ter sido honesto, tirou o emprego dele, que ele poderia ter saído de lá, né, falando, não, eu vou mudar, eu vou começar a mentir, eu vou começar a fazer coisa errada, mas não. Ele, na humildade dele, ele continuou sendo correto. E o que aconteceu? Ele foi notado por isso, né? Então, é isso que nós precisamos ter na nossa consciência, né? Pelo que nós precisamos, por quem nós queremos influenciar, de que forma, e o que nos deixamos influenciar. Será que o que a gente vê aí na mídia de errado, que está influenciando hoje na nossa vida, realmente importa para nós? Será que todas as coisas que nós vemos que estão na moda, realmente nós precisamos? Né? Até onde a gente está deixando que essas coisas do mundo atinjam a nossa vida, muitas vezes a nossa família? Né? Então, tudo isso faz diferença. E tudo que a gente fizer, em algum lugar está gravado. Todas as atitudes que nós tivermos hoje serão contadas. E um dia nós teremos retorno disso. Pode demorar um dia, um mês, um ano, vários anos, a gente não sabe. Mas, com certeza, mesmo que não seja nesse mundo, o nosso retorno nós teremos. Assim como tudo que a gente fizer de errado também. Né? Então, não importa se o outro me prejudicou e eu esteja devolvendo, porque a gente costuma sempre falar, né? Eu vou dar o troco. Não, para mim, eu não posso ter a mesma sentença com ele, porque eu só estava me cobrando. Quem começou foi ele, né? Nas brigas de escola, quando tem dois brigando, adianta falar para a professora quem que começou a briga? Não, os dois têm que ser de castigo, porque os dois brigaram. E assim é com a gente. Não importa quem começou, se eu me vingar, eu vou ser cobrada pela minha atitude e não pelo que eu devolvi para o outro. O que o outro fez, com certeza, vai ser cobrado também. Né? Então, se nós sabemos aqui que a solução para qualquer dilema nosso se chama Jesus, porque muitas vezes, então, a gente ouve o mundo e não ouve Jesus. Porque ele já deixou, né, nas palavras, o caminho. Ele já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, se não for através dele, nós podemos escolher o caminho mais fácil, né, a porta larga e a porta estreita. Mas, com certeza, escolhendo o caminho mais fácil, nós teremos muito mais dificuldades, né, de chegar à perfeição. Não que sejamos perfeitos agora, porque a gente sabe que tem muito ainda, a gente tem muito chão ainda. Mas se um dia nós quisermos ser verdadeiramente pessoas influenciadoras de Jesus e que se deixem influenciar somente por ele, nós precisamos tomar um rumo nas nossas vidas. Né? Precisamos fazer a diferença hoje, porque se a gente deixar sempre, cada dia cometendo um erro, outro dia cometendo outro, no final das contas, a nossa lista, né, de débitos estará grande. Então, eu espero que, nessa noite, eu tenha conseguido, né, com a graça de Deus, de alguma forma, algo que foi dito hoje possa influenciar na vida de vocês. E peço a Deus também que, um dia, todos nós consigamos deixar com que a palavra, né, dele faça realmente efeito na nossa vida, que faça realmente a diferença. Que nós possamos sair daqui hoje influenciados por Jesus. Que possamos seguir cada vez mais, de todo o coração, o que ele nos deixou escrito para que possamos seguir. E que todos nós tenhamos uma noite abençoada. Que Deus abençoe todos.